Vem aí mais um campeão de audiência, Na Mira, Informação Verdade, com o apoio cultural de EAD, é Cruzeiro do Sul, Rádio Sat FM, Quiosque Aloha 23, Churrascaria Nova Tradição, Muito bem, muito bem. Boa tarde, começando a partir de agora o Na Mira Informação Verdade. É a edição de sexta-feira. Estou até meio desanimadinho, estou igual a Janaína hoje. Estou meio desanimadinho sexta-feira, né, Janaína? Eu esperando meu hi-fi ficar pronto lá em casa, só para sentar em frente à televisão, me preparar para a surra que o peixe vai levar no domingo, né? Mas bem animado e bem alegrinho. Começando a partir de agora o Na Mira Informação Verdade. Nessa sexta-feira um pouco diferente, vocês estão acostumados a assistirem a Doutora do Povo toda quinta-feira. Hoje ela veio na sexta-feira, na saideira, ela veio com aquela história do sextou, e vai passar hoje a sexta com a gente. Daqui a pouco nós vamos falar também com o pessoal do Peruíbe Fest, mais uma vez convidando vocês aí de casa a acompanharem esse evento maravilhoso que já é tradicional da nossa cidade de Peruíbe. É um evento geek com muitas atrações e tem detalhes e surpresas para vocês. É um evento que aconteceu na cidade de Peruíbe em vários momentos, né? Se eu não me engano ali, foi na CAP, gente, já foi na CAP esse evento também, né? Foi na CAP também. Objetivo, tinha sido no Objetivo, depois foi na CAP. Um evento que traz o pessoal para acompanhar aí as atrações geek. Lá você tem videogame, olha o pessoal aqui, tudo jogando, ó. Que é o PlayStation 4. Sou bom nesse negócio. Vai acontecer no dia 22 de março. Daqui a pouco eu vou conversar com o pessoal do Peruíbe Fest para convidar você para esse evento maravilhoso, tá bom? Olha só, pegando no breu a coisa funcionando, eu começo na mira de hoje com um editorial sério. Então, pode colocar aí a trilha sonora séria. Tira aquela trilha sonora animada, coloca a trilha sonora séria. Um grande amigo meu me cobrou um posicionamento a respeito das supostas perseguições que um determinado político, que eu não vou citar o nome, estaria sofrendo por parte da imprensa, né? Esse mesmo cidadão, no governo passado, não reclamava disso e num outro momento sequer falava de política, né? Parece que a gente criou uma geração de cientistas políticos do dia para a noite. Esse país e a história dele, assim como a história do mundo, mostra que toda vez que o cidadão, ao invés de agir como eleitor, como cidadão consciente, age como torcedor, dá a grandíssima merda. Até porque vocês imaginam que quando Hitler chegou ao poder, ele chegou como? Sem apoio popular? Lê do engano. Quando ele chegou ao poder, ele teve apoio maciço, popular. Sabe como era chamado? O cidadão que não compactuava com grande parte dos pensamentos do Hitler, mas tinha esperança de melhorias e da recuperação de patriotismo, que era pregado por Hitler. Você sabe como era chamado, meu irmão? Era de nazista. Você sabe por quê? Porque a história tem um fosso que no final das contas coloca todos aqueles que estiveram do lado errado da história no mesmo buraco. Quando Hitler começou suas barbaridades e as suas barbáries, em que 7 milhões de judeus perderam a vida, pelo menos, em atitudes grotescas
desse governante? O mundo ficou sabendo como? Por conta dos jornalistas. E olhe, jornalistas corajosos, porque naquele período, jornalista independente era perseguido, era achincalhado, inclusive julgado por juízes parciais defensores do Reich. Foi assim que o povo ficou sabendo das barbáries do Hitler. Quando caiu toda a barbárie do Hitler, a gente se perguntou, como nós deixamos a história chegar a esse montante? Olha, vamos tirar o exemplo europeu aí, vamos trazer o exemplo do nosso país. Pouco antes de se instalar uma ditadura, nós tivemos uma marcha da família, dos bons costumes, apoiando o tal dos generais. Olha, nem precisa dizer, que a ditadura, embora alguns párias da educação, pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que alguns tiveram de estudar, de pesquisar, de se aprofundar no estudo, não fazem ideia disso, mas foi no governo de ditadores em que a repressão aumentou, várias pessoas morreram sem ter o direito de que seus familiares soubessem onde elas estavam. Mulheres grávidas foram espancadas, torturadas e estupradas por monstros como o tal do Coronel Ustra, que hoje é livro de cabeceira de um cidadão abaixo da crítica. Não obstante, quando todos estavam reprimidos, quando a situação estava insustentável, dura, quando toda a diferença social começou a se espalhar, quando começamos a ter um aumento sistemático de favelas, em que pessoas eram marginalizadas em um canto, porque o Estado não conseguia prover direitos mínimos, sem alimentação, sem direito à educação, sem saneamento básico. Quem denunciou os ditadores? A imprensa, os jornalistas. Quando, mais uma vez, movidos pela esperança, o brasileiro apostou todas as fichas no Collor, e todo mundo que era contra o Collor era inimigo. E aquele velho discurso que foi usado pelos generais, e foi usado por Hitler, e foi usado também por Collor, de perseguição de comunistas. Ora, veja bem, vocês podem perceber que os países que sempre perseguiram os chamados comunistas, os inimigos invisíveis, são aqueles países que nunca foram administrados por um comunista. Estados Unidos, não foi. Só quem conhece a história de Trumbo sabe do que eu estou falando. Os alemães, menos ainda. E aqui no Brasil, nós nunca tivemos um governo comunista. E estou para dizer que sequer de esquerda nós tivemos. Até porque, pense desse jeito. Se nós tivéssemos um governo de esquerda, nós não teríamos tantos bancos bilionários. Eu quero deixar esse editorial com um pensamento muito simples para esse meu amigo, para esses meus amigos. Toda vez que tiver um político, seja ele de direita, seja ele de centro e de esquerda, numa dividida com um jornalista, eu vou estar sempre do lado do jornalista. Por um simples motivo: o político, ele é meu empregado, ele recebe salários poupudos e privilégios de dinheiro de impostos, que por sinal, quem pagam esses impostos somos nós, cidadãos aqui da linha de baixo. Eu torço para uma época que o Brasil deixe de apoiar figuras messiânicas, que o Brasil deixe de achar que político tem que ser tratado como time de futebol. Político tem que ser fiscalizado e trocado de tempos em tempos como as fraldas, como disse um pensador lá atrás. Porque de tempos em tempos o político sempre faz uma grandíssima merda, seja ele quem for, tá certo? Começamos agora o nosso programa já falando, tem uma matéria sobre o coronavírus, gente. Chegou ao Brasil e algumas pessoas querem saber como se proteger. Nós temos muitos mitos sobre o tema e vamos debater aqui, claro, levando informação como ela é para você. Enquadra na mira.
Quantas vezes por dia você pega o celular, abre uma porta, se apoia no corrimão? Nem dá para contar, não é mesmo? Sabia que o coronavírus se mantém ativo por 9 dias em todos esses lugares? Mas está provado que ele não se dá bem com limpeza. Cuidados simples ao alcance de todos são o que há de mais eficiente para combater o vírus. Veja o que dizem os cientistas. Lave as mãos com frequência, com água e sabonete, por no mínimo 20 segundos. Você também pode usar desinfetante à base de álcool. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e, ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. Limpeza e higiene são as principais armas contra o vírus. Voltamos com o nosso Na Mira Informação Verdade, com os nossos amigos do Peruíbe Fest, evento geek que vai acontecer no dia 22 de março. Olha só, hein? A gente fica achando que tá longe, né, meu irmão? Mas na verdade, tá pertinho já, né? Vai passar rápido. Fala pra gente como estão os preparativos do Peruíbe Fest. E o pessoal, eu fiz a pergunta no programa passado, e não deu para responder para todo mundo, mas a gente pode responder agora. Como faz para comprar os convites para o Peruíbe Fest? Os convites serão disponibilizados a partir do dia 2 de março. O valor é R$10 mais 1 quilo de alimento. Certo. E eles serão vendidos na escola ESL ou ESL, English House, que fica na rua Barão de Mauá, 949, no centro. Ah, então perfeitamente. Deixa eu ver. O pessoal está vendo imagens ali na nossa tela da TV. O evento já aconteceu em vários lugares. É importante salientar para o pessoal. Exato. Já aconteceu no Colégio Objetivo, que foi um sucesso. Exatamente. Na CAP, que foi um sucesso. E agora vai acontecer onde? Vai acontecer no Colégio Liceu Pires, como está na imagem, que fica na rua Ceará, 630, no Estela Mares. Pontos de vendas, a escola ESL, aquela escola de inglês que fica ali na rua Barão de Mauá, perfeito, no centro da cidade. Isso. Onde mais? E também na pastelaria da praça. Lá na pastelaria da praça do seu Milton, o pessoal vai lá comer. Exatamente. Uma maravilha, que eu adoro a maravilha lá da pastelaria, já compra o convite. Quanto que é o convite? Tem que levar 1 quilo de alimento, né? Exatamente. Antecipado é R$10 mais 1 quilo de alimento. E na porta, no dia do evento, é R$15 mais 1 quilo de alimento também. São várias atrações. Teremos cosplay, o pessoal pode participar. Vai ter concurso de cosplay, importante dizer. Né? Vocês já estão vendo aqui os nossos mascotes do evento. Coloca aí, Thais. Olha que bonitinho aí. É bonitinho os bichinhos mesmo. Olha só, vamos ter concurso de cosplay, vamos ter atrações. Já pode ainda ou ainda não? Não pode divulgar as atrações? Ainda não, né? Ainda não. Estou proibido de divulgar as atrações. Mas você que gosta, participe. Teve um ano que foi no Objetivo que eu estive presente, ver o dublador, né? Do desenho do Cavaleiros dos Zodíacos, né? Que eu acompanhei de perto. Então é um evento maravilhoso. Lá você encontra também lojas, vários estandes de lojas que vendem quadrinhos, animes, mangás, camisetas, pôsteres, diversos souvenirs para quem curte esse universo. Vai ter também o pessoal do K-pop, tem espaço aí? Vai ter? Sim, vai ter. Pessoal que gosta de K-pop, gosta daquele grupo BTS, coisa do tipo, vai ter seu espaço lá também no Peruíbe Fest, que vai acontecer no dia 22 de março de 2020, Colégio Liceu Pires. Lembrando, toda semana eles vão estar aqui e em breve nós vamos sortear convites aqui também. Quer comprar? Reserve o seu, porque na hora o preço é diferente, né? Exatamente. R$10 mais 1 quilo de alimento. Lembrando também, você pode comprar na ISL, que fica ali na rua Barão de Mauá, ou na pastelaria da praça, lá com o nosso querido seu Milton. Parabéns pra você, gente. Muito obrigado. Eu gosto do jeito que faz. Mais informações, é só procurar no Facebook, o Peruíbe Fest. Vai estar com essa mesma imagem que está na tela. Gente, Facebook Peruíbe Fest, não tem erro, você acha lá. Estampa a imagem do Peruíbe Fest enquanto eles saem e entram. Aí entra a nossa querida doutora Janaína. Obrigado, gente. Parabéns, um evento maravilhoso, um evento muito bem organizado aqui na nossa cidade, aqui no nosso município.
e que tem que ser prestigiado para que cresça cada vez mais. Eu vou cobrar eles que nos próximos eu quero cada vez, eu sou um colecionador de quadrinhos, então nos próximos eu quero cada vez mais o universo das comics participando também aí desse evento maravilhoso, porque tem público, Peruíbe tem, a região tem. Então você que está assistindo a gente em Itanhaém, você que está assistindo a gente em Mongaguá, entra lá no Peruíbe Fest, entre em contato, participe, que o evento é de fato muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. E voltamos aqui com ela. Pim, pim, piririm, pim, pim. Você apareceu para mim, a magia da TV. Apareceu Janaína Corrêa. Tudo bom, Janaína Corrêa? Tudo bem, Cris, e você? Pulante saltitante. Hoje é sexta-feira, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Não vi a hora. Embora, né? Viemos de uma semana de carnaval, já foi mais devagarzinho, mas parece que a gente pega aquela energia do eu tô povo. com o corpo doendo ainda, carnaval. Eu imagino, pelas imagens que eu vi sua, eu bem alegrinho eu tava. Meu Deus do céu, todo mundo vai. Eu fico alegre mesmo, carnaval eu gosto. Eu gosto, eu tenho que falar a verdade. Eu tô mentindo, Jana? Não gosto de carnaval. Eu acho que... Jana, tem beijo pra alguém, vai mandar recado pra alguém, quer mandar recado pros nossos telespectadores. Você viu que eu comecei o programa com o editorial. Muito bom, achei muito bom, boa, ótima colocação. A única coisa que eu quero lembrar sempre, né, Cris, que não existe democracia sem imprensa. Um dos pilares da Constituição Federal de 1988 foi a liberdade de imprensa. A gente acaba trabalhando com isso, nessa questão aí jurídica, mídia, e a gente percebe que o juiz respeita muito isso. Até hoje, eu não vou falar o Cris, eu vou dizer o programa, né? Porque nunca foi você pessoa. Claro. Nunca perdeu nenhuma ação por conta das opiniões que ele deixou claro. Já processaram, gente! Já. Janaína já ganhou a nossa eu já posso falar. Da Litxera. A Litxera eu denunciei na época que eles estavam atrasando o salário, fizeram um monte. Demos a nossa opinião, os caras nos processaram, graças a Jesus Cristo e a nossa Janaína Corrêa. Ela nos defendeu e ganhamos e sambamos na cara da sociedade. Então é isso, Cris, é sempre lembrando isso. A imprensa tem que ter essa liberdade. A pessoa que está ali na frente da câmera, no caso você ou qualquer outro, tem que poder e ter essa liberdade aí de falar, porque assim você leva para o cidadão a possibilidade de pensar. Né? Ter contrapontos. Né? Exatamente. E a partir daí a pessoa forma a opinião dela e a partir daí ela decide, né, o que seria melhor ou não para ela naquele momento, para a sociedade naquele momento. Então a imprensa tem esse papel de divulgar, porque você já imaginou, Cris? Você sabe o ponto em comum em todos os corruptos da história desse planeta? Todos eram contra a imprensa. Todos eram os perseguidos da imprensa. Não, começa a atacar a imprensa, a gente já percebe que tem alguma coisa. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Exatamente. Vamos lá, gente, vamos começar com as perguntas para a doutora Janaína de bate-pronto. É impressionante como a doutora Janaína vem para cá, sequer sabe a pauta. Ela responde de bate-pronto. Que pé boa, hein? Que piada, te coloca numa fria aí, já pensou, Janaína? Não tem resposta para você aqui? Você não sabe responder? Pensou? Boa tarde. Então... vendi o meu carro para uma pessoa sem contrato. Foi por boca e ele me pagaria parcelado. Só que ele começou a atrasar e eu fui deixando. Quando chegou a 3 parcelas atrasadas, resolvi pegar o carro de volta. Só que ele quer que devolva uma parte do dinheiro pago. E eu não sei se devo devolver o dinheiro. Lembrando que quando peguei o carro de volta, ele estava todo quebrado. Eu tive que, inclusive, mexer no motor. É a Juliane Conceição, lá do nosso amado município de Mongaguá. Beijo aos nossos moradores de Mongaguá que estão sempre acompanhando a gente com muito carinho e atenção. É isso aí. Juliane, Cris, é uma triste realidade, viu? A gente vê isso tão direto. Gente, um contrato é tão simples de fazer. Claro que é sempre importante ter um técnico à frente. O técnico seria o advogado para colocar as questões legais, o que pode... Mas não tem, Cris, não tem advogado, não tem problema. Você senta com a pessoa, você vai colocar num papel quais são os seus anseios, quais são os meus, o que esperamos desse ato que estamos fazendo aqui. Eu espero que você pague todo dia 10. Muitas vezes a próprio punho, ali rapidamente você faz mesmo. Exatamente, não deixa de fazer, porque depois, Cris, vai ficar para um terceiro decidir que não fez parte do acordo, que é o juiz. O coitado nem lá não estava. Aí depois chega até a mãe do juiz, né? Exatamente. Então, assim,
Nesse caso, o que a prática acaba mostrando, Juliane, você não deve devolver parcela, porque as que ele pagou acaba servindo como um aluguel. Uma espécie de aluguel. Um aluguel ali, um resíduozinho para arrumar o que eventualmente estiver quebrado. É o que na prática acontece, não devolve. Aliás, importante salientar para você, querida Juliane, o que nós estamos falando, que a Janaína está falando, é o que se convencionou. Mas ainda dependemos da visão do juiz, por isso a importância do de contrato. ter algo por escrito, sabe? Pega um papel de pão, escreve lá, pega a assinatura na hora. Porque tem muito dizer a gente fazer negócio muito na hora, né? Pô, assina lá, já era. Assina, já era, vai até o cartório, não precisa esse negócio de, vou fazer registro. Não, reconhece firma ali só para confirmar que aquela assinatura é daquele cidadão. E pronto, gera muito menos dor de cabeça na hora de fazer os acertos, de conversar ali, fica tudo mais fácil. E se tiver que ir para o juiz, também facilita a vida dele, né? Exatamente. Vamos... Porque a gente nunca pode esquecer que qualquer demanda, Cris, qualquer demanda que seja contratual, família, seja o que for, a gente está levando um problema nosso para a mão de uma pessoa que não estava lá na hora, que não sabe, que não me conhece, não te conhece, não sabe os nossos anseios. Não sabe nada do que aconteceu, evidentemente. Exatamente. Então, quanto mais a gente puder evitar de chegar à demanda judicial, melhor. Tá certo. Próxima pergunta. Vamos lá, que a Janaína Corrêa quer responder, gente. Pelo amor de Deus. Vamos colocar. Olha lá, a Thaís está falando que tá feio. Eu estou lendo as perguntas, minha filha. Tem que ler. Gostaria de saber com quantos meses eu posso dar entrada no pedido de pensão atrasada? Pois vi na internet que se quiser posso dar entrada com 1 mês de atraso e não esperar os 3 meses. É isso mesmo, Janaína? Agora não tem mais boi, não? É isso mesmo, Vanessa. Se ele atrasar 1 mês, você pode ingressar com a ação. A questão dos 3 meses é o seguinte... Quando você ingressa com a ação dos últimos 3 meses, você pode pedir a prisão civil do pai. Então, você entra com o pedido que ele pague em 3 dias, sob pena de prisão civil. Então, eu acho que talvez por isso que gere a dúvida. Jana, posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Claro. Tem pai picareta que nós todos sabemos. Sem dúvida. Certo? Tem muitos pais picaretas. Aliás, tem mais pai picareta do que político corrupto. Pra vocês terem ideia, né? Como esse Brasil tá. Porque eu vejo o pessoal sempre contra a mãe, a mulher quando grávida, da questão do aborto. Vai abortar. Que não sei o quê. Quando virou o zóio. Mas é engraçado que ninguém cobra o homem. Exatamente. Ninguém cobra o homem. Porque é mais do que a questão financeira. Não basta apenas pagar a pensão. O pai tem que participar da vida do filho e da filha. E é muito triste quando isso não acontece. Nós já narramos milhares de casos aqui nesse programa sobre isso. Milhares. Já. E sempre lembrando, né, Cris? Porque a pessoa fala assim, a mãe, não paga pensão, não vai ver a criança. Esquecendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ver o pai é um direito da criança, não é direito do pai. Aliás, Jana, a pergunta que eu quero fazer é justamente essa. Jana, um pai picareta é uma coisa, mas tem aquele pai que trabalha, sempre pagou a pensão, perdeu o emprego, que a gente tem escutado muitos casos de perder o emprego, não está pagando a pensão faz 2, 3 meses, ou ajuda com pouco. A mãe pede a prisão dele, muitas vezes por uma mágoa ou coisa do tipo, coisa de casal, nunca é referente à criança. Você acha, Jana, que hoje o entendimento do juiz ainda é prendê-lo, ou existe já um bom senso no sentido, poxa, o cara... Porque se o cara está devendo 3 meses, deixou ele preso, vamos para 30 dias preso nesse caso, vai ficar 30 dias, não vai dever só 3 meses, vai dever 4. E ainda se tivesse um biquinho, alguma coisa, perde, porque ficou afastado por 30 dias. Ô, Cris, eles não relativizam não, viu? É duro, mas assim, tá devendo, vai ter que pagar, senão vai preso. Não tem isso do, o juiz está olhando com outros olhos, considerando essa questão de desemprego, falta de emprego, falta de oportunidade, não. O juiz não está... Vai pro bico do urubu e pra boca de jacaré, não tem acordo não. Próxima pergunta. Obrigado, Vanessa, pela audiência. Tamo junto, meu amor. Continua aqui, ó. Se o cara for picareta,
taque ele no brioco, não tenha dó não. É porque às vezes a própria mulher acaba percebendo Que o quando cara- é picareta e quando... A mulher às vezes tem bom senso, né? Sim, tem sim. A própria mulher tem um bom senso. É. Quando no ofício diz que o réu foi condenado a 3 anos de reclusão, regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 8 dias de multa no valor de arbitrado de 1/30 do salário mínimo por sentença atrasada, você esperava que eu não fosse acertar, né? Você tava... Aqui até cultura, minha filha. Vem com essa ideia. 1/30 do salário mínimo por sentença datada, quer dizer que pagando essa multa o réu estará solto? Não, né? Tá aí tão estranha essa pergunta, não tô... Ó, vamos lá. Não, a Ele multa- foi condenado ao regime aberto, né? 3 anos de prisão, Sim. mas réu primário vai para o regime aberto. Aí a multa que ele recebeu é o pagamento de 8 dias, ele vai ter que contar 8 multa, dias, aham. no valor arbitrado de 1/30 do salário mínimo. Se ele pagar essa multa, ele tá livre? Não, ele vai estar solto de qualquer forma. Ele vai cumprir solto de qualquer forma, eu acho porque que aqui falou inicialmente aberto, mas né? eu acho que a pergunta dele é mais no sentido de se vai aparecer na ficha dele. Eu acho que é Ah, isso. com certeza. Todo mundo que é condenado aparece na ficha. É. Isso daí não tem jeito, é para sempre. Só não vai aparecer na ficha no caso da pessoa ser processada criminalmente, chegar ao final, ela for absolvida, e não basta só ser absolvida, tem que fazer um pedido para o juiz para retirar isso daí do cadastro lá. E questões cíveis também, né? Por exemplo, vamos lá, o cara tem uma dívida comigo, eu processei ele, aí depois de um tempo ele pagou essa dívida, esse processo não aparece na ficha do cara. Em questão civil. Vai aparecer. Vai aparecer? Vai Tá. aparecer. Civil vai aparecer, sim. Quando tirar lá, quando puxar lá pelo tribunal, aparece. Então, assim, livre ele vai estar de qualquer forma, porque ele vai cumprir no regime aberto. Mas é aquilo, está cumprindo pena. Tem o juiz, quando está cumprindo pena, faz exigências. Se for arrumar treta, tá Não, ferrado. tem um monte de coisa. Além da multa que tem que ser paga, ainda tem aquela questão de até às 10 tá em casa, não frequentar boteco, não frequentar biqueira, não se meter em briga. Não pode dar uma biqueirinha, fumar um crack, desgraçado? Pode não. Não pode. O mais legal é que a juíza aqui de Peruíbe, que eu gosto dela bastante, é uma moça bem sensata, ela sempre lembra, e ela usa esse termo, por isso que eu falei agora, nem bares, nem biqueiras. Tá. Vamos pra próxima. Já pensou pegar o maluco na boca de fumo, só no cachimbinho do capeta? Em que situação os avós são obrigados a pagar a pensão dos netos? Boa pergunta. Em situações extremas, em situações bem extremas. A obrigação de pagar a pensão para o neto é do pai, ou da mãe, se tiver, né, vice-versa, dos pais. E quais são as situações extremas, Cris? O pai, de fato, não ter como pagar de jeito nenhum, tá com ferrado. ali um impedimento absurdo. A criança estiver precisando muito, embora, na minha opinião, criança sempre precisa. Tem que ter um contexto todo. Tem que ter todo um contexto. E os avós têm que ter mínimas condições. O juiz não vai obrigar que um avô despenda, vamos dizer, R$200 para o neto, se ele ganha 1.000 e gasta 800 de remédio. Entendeu? Entendi. Então, assim, o juiz não vai... Vai usar o bom senso também para julgar. Vai usar o bom senso e vai depender de vários requisitos aí para que ele tome uma decisão assim mais enérgica, mais... Perfeito. Próxima pergunta, não quis se identificar. Me separei e saí de casa. Minha mulher me bloqueou em todas as redes sociais e não atende o telefone, porque não quer que eu veja minha filha de 2 anos. Pago tudo e ainda dou assistência a elas. O que posso fazer? Giovanni Azzioli. Poxa vida, hein, Cris? Cada vez mais a gente Muitos vê casos. isso. Isso é alienação parental? Alienação Tá vendo como tá parental, aprendendo, sem Janaína? dúvida nenhuma. Eu sou quase advogado. Só falta diploma. Só falta diploma. E OAB, E a que não OAB, bate. é. O diploma eu Vai já lá vi. na CEA e compra um. Eu já vi cada figura com diploma, agora a OAB, tem uma figura aí que tem até diploma, mas ele fala que vai tirar o OAB.
Eu fico preocupado onde ele deixou o AB. Ai, meu Deus. Vamos lá, Janaína, é com você. Então, alienação parental, sem dúvida nenhuma, ele precisa ingressar com uma ação de visita, regulamentação de visita, regulamentar, ter um documento que tal dia, tal hora, ele pode chegar lá que ele vai ver a criança. Isso daí é fácil, qualquer juiz dá essa garantia, porque, como eu disse anteriormente, o direito de conviver com os pais é da criança e não do pai. Então, assim, é um direito, na minha opinião, indisponível. É da criança e pronto. Mas isso está sendo cada vez mais normal, por vários motivos. Porque não paga pensão, mas volto a dizer, não tem relação. Janaína, uma pergunta importante aqui, né? Você concluiu o raciocínio aqui brilhantemente e eu quero aproveitar a mensagem que acabou de chegar no WhatsApp. A pessoa voltou, ficou 2 anos sem pagar, voltou a pagar, todo mês direitinho está pagando. Tem retroativo? No caso, pensão alimentícia. Tem retroativo desde que já tivesse regulamentado pela justiça, já tivesse uma ação de alimentos. Que a pessoa não reclamou? Mesmo que a pessoa não reclamou. Ela pode ir lá, só que nesse caso não tem pedido alternativo à prisão civil, é só para receber. Perfeito. Tá. Próxima pergunta aqui. Nem sei, acabou, gente. Thaís, me avisa quantas perguntas nós temos ainda. Vivia numa união estável há 6 meses. Temos uma filha de 6 meses também. Menina. Tenho um imóvel há 4 anos no meu nome. Faltou H no A ali. Durante a união, fiz um aumento e melhorias na casa. Nesse caso, a outra pessoa tem algum direito ao meu bem? Então, Rafael, não tem. As pessoas só adquirem direito aos bens que a gente construiu junto, durante o casamento. No caso, você já tinha há 4 anos. O que acontece, às vezes, é da pessoa já ter o bem, Cris, e a esposa ou o esposo trabalha e ajuda a trocar uma janela, ajuda a colocar um piso. Uma privada. Exatamente. E aí ela pode pedir a indenização pelo que ela fez. E acaba recebendo nesses casos, Sim, né? acaba recebendo. Mas aí, pelo que eu percebi, ela não, parece que não auxiliou e não tem direito, não. Tá bom, próxima pergunta. Como nós estamos de tempo, me informem, meus amores, me informem. Doutora, sofro bullying pelos meus próprios parentes. Não acho legal da parte deles, mas também não acho certo ter que entrar com processo. Já tentei conversar, discutimos, mas no final eles sempre acabam me magoando. Mesmo que não seja feito na minha frente, mas pelas minhas costas em conversas paralelas. Não estou vendo outro caminho a não ser me afastar da minha própria família. Vamos responsabilizar esses criminosos, que quem pratica bullying é um criminoso. É criminoso. Vamos gravar foto, todo o material, deixa eles pensarem que eles estão no bem bom e depois você taca do brioco. Agora, a minha explicação técnica é essa. Agora vamos uma advogada de verdade aqui. Não, é por aí sem mesmo. O brioco. Sem o brioco. Tira o brioco, o resto fica. É por aí. Você precisa de provas que garantam que eles estão cometendo um crime. Mas uma coisa me preocupa sempre, viu, Cris? É a questão da pessoa estar sempre preocupada. É porque é minha família. É porque é meu amigo. O escambau. Se a pessoa está fazendo isso com você, Cris, é porque ela não tem um pingo de respeito por você. Então, é isso mesmo. Que ela deveria por ser parente. Já não está tendo? Né? Exato. Então, assim, crime, gente, crime, qualquer tipo de crime, do marido contra a mulher, do parente contra o sobrinho, né? Não se relativiza, ponto final. Crime é crime. Você está sofrendo um crime. Mas é minha tia que criou não sei o quê. Se ela pensasse que era sua tia, que criou tua mãe, né? Ela não teria feito isso com você, não faria isso com você. Às vezes é melhor ficar na minha quando eu falo besteira do que receber uma dessa. Vamos para a próxima, que dói mais. Às vezes a crasse, como diria meu pai quando tomava uns melzinhos, tadinho, a crasse dói demais. Doutora, caso eu tenha saído com uma pessoa uma única vez e nunca mais ouvi, nem sei onde mora e engravidei,
Como faço para achá-la? Ê, carnavalzão! Eita, aí é difícil. Ê, carnaval! Minha filha! Como... Tu não sabe o nome. Saiu uma única vez. Olha, o máximo que tu pode fazer... Aí, posso dar um conselho? Claro, Daí é mais pra mim do que pra você, Janeiro. Essa pergunta. Fala. Contratar o detetive... Mas tem que ter o mínimo de informação, Então, mas daí né? o detetive vai ver onde ela conheceu, se conheceu no bloquinho, pesquisar Facebook, fazer um retrato falado. Mas, meu amor, olha, fala um negócio pra você. Uma única vez e o rapaz vem caçapô, pelo amor de Deus. De repente, se tem o nome completo da pessoa, já ajuda. Já vai melhorando. Ou apelido, já ajuda em rede social. Colegas em comum, vai vendo isso daí. Jana, é o jeito. Chegamos ao fim, estouramos o tempo para variar. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, viu? Obrigado você que está nos assistindo. Lembrando, gente, olha, hoje, aniversário da TV Vale das Artes, 22 anos de idade. Parabéns a essa entidade tão importante, uma das mais importantes da região, que tem o prazer de dirigir há 12 anos, ou seja, não são 12 dias, são 12 anos numa história de 22 anos. Ou seja, eu já tenho uma presença em termos de história de TV Vale das Artes maior do que quando eu cheguei lá atrás. Então, quero parabenizar. Hoje também é aniversário do nosso querido irmão, amigo de trabalho aqui, Tuca Fumagalli, o bom e velho Fu, que continua fazendo 38 anos de idade sempre. Feliz aniversário, Tuca. Muito obrigado, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tenho certeza que ele é de querer. Tchau, tchau. Este programa contou com apoio cultural de... Sorvete vindo da fruta de verdade é Frutos de Goiás. Baque Service, ferramentas elétricas. Mestre Pastéis. Supermercado Ponto Bom.